Assinalando os 180 anos da fundação da primeira Igreja Protestante Portuguesa, prevalecente em solo nacional, a Igreja Evangélica Presbiteriana, o Instituto de Cristianismo Contemporâneo, em parceria com o Centro de Estudos Religiosos, promoveram as terceiras jornadas de Cristianismo Contemporâneo, com o tema Robert Calley, o homem e o seu legado transatlântico. O evento teve lugar no dia 18 de janeiro, no Auditório Armando Guebuza. Robert Calley é uma figura atualmente mítica do protestantismo português. Ele, de facto, não tinha a intenção de ir para a Madeira, mas foi forçado a parar na Madeira por uma questão de saúde da mulher, que era uma pessoa doente. Posteriormente foi concluir a equivalência à sua habilitação de médico, porque ele não era médico de acordo com a lei portuguesa, mas de acordo com a lei escocesa, ele era da Escócia. Apaixonou-se pela Madeira e começou a fazer um trabalho de ajuda social a populações muito carenciadas. Ao mesmo tempo ele ia transmitindo a mensagem da Bíblia e em pouco tempo tinha um grupo enorme de pessoas que o seguiam. Felizmente isto não continuou por muito tempo, porque às tantas as autoridades religiosas e obviamente também oficiais da Madeira desenvolveram um processo de perseguição que determinou que muitos madeirenses tivessem saído da Madeira, primeiro para Trinidade e Tobago, chegaram ao Havaí e posteriormente foram para Springfield, nos Estados Unidos. Participaram neste evento oradores portugueses e brasileiros. A sua presença foi um sinal da importância que Robert Calley tem na história do protestantismo nestes dois países. A sua influência, a sua dedicação e a sua combatividade são uma herança que urge preservar e divulgar. Sr. Professor José Remígio Braga, no Brasil existe uma grande preservação da memória e da documentação relacionada com a figura do reverendo Robert Calley? Existe, não tanto quanto gostaríamos, mas existe e foi criada recentemente uma associação chamada Associação Basileia, que o principal motivo de existência dela é exatamente resgatar, preservar, estimular pesquisas e publicações acerca da vida e obra do Dr. Robert Calley. Não apenas, especialmente no Brasil, mas não apenas no Brasil, mas nas suas origens na Ilha da Madeira e nos seus reflexos nesse sentido. Então, existe, além da grande biblioteca e acervo da Igreja Evangélica Fluminense, que foi exatamente a primeira igreja estabelecida no Brasil em língua portuguesa para a evangelização de brasileiros pelo Dr. Robert Calley, desde a sua chegada em 1855. A sua dimensão humanista, a sua vontade determinada em exercer junto das populações da Madeira, num primeiro momento e mais tarde no Brasil, a sua atividade de médico, foi o chão sob o qual Robert Calley pôde lançar as sementes do Evangelho, tocando milhares de vidas. Fê-lo em contextos de muita adversidade e perseguição, como no caso particular da Ilha da Madeira. Como é que ele saiu, com que sentimento é que ele saiu do Funchal? Sabemos que ele saiu em risco de vida, em fuga, vestido de mulher, pense. O que é que sabe, como é que ele se terá sentido nessa altura? Essa altura, a saída dele, que foi muito traumática para ele e para sua primeira esposa, que pouco depois faleceu também, mas grande massa de madeirenses foi, vamos dizer assim, teve que fugir da Madeira e foram para os Estados Unidos, Antilhas, até Havaí chegaram. E o Dr. Calley, há um período de 9 anos mais ou menos, que entre a saída dele da Madeira e a chegada ao Rio de Janeiro. Nesse período, muita coisa da vida dele precisa ser melhor pesquisada, é um dos objetivos nossos também, desse nosso encontro, porque quando ele foi visitar os seus antigos paroquianos madeirenses nos Estados Unidos, especialmente Springfield, Jacksonville, etc., ele também teve contato com experiências de missionários metodistas no Brasil que não permaneceram por questão de enfermidade, mas que publicaram e divulgaram muitas informações acerca do Brasil. Isso mexeu com ele para que ele se sentisse novamente útil no campo missionário. Foi quando ele então acabou decidindo ir para o Rio de Janeiro, onde ele foi e fez essa obra extraordinária lá, mas ele foi estimulado a ir ao Rio de Janeiro por visitar os seus antigos paroquianos. No Brasil já não enfrentou a oposição cerrada e os problemas que enfrentou na Madeira? Não, enfrentou, não com as consequências funestas
como teve na Madeira. Mas ele enfrentou perseguições, todas as pessoas que, especialmente no Rio de Janeiro, houve momentos de apedrejamento de grupos que se reuniam em casas, mas ele conseguiu, com a experiência dele, a maturidade dele nisso, conseguiu trabalhar nisso. Ele também estabeleceu em Petrópolis, onde ele morou há algum tempo, um relacionamento pessoal com o imperador Pedro II, que se tornou amigo dele, visitando inclusive em casa quando ele esteve enfermo, conversavam muito sobre viagens, e essa ligação dele com o imperador e também o posicionamento dele em questões civis no Rio de Janeiro minimizaram toda essa, vamos dizer assim, hostilidade que ele enfrentou, inclusive conseguindo uma certa aceitação da legalização de cultos não católicos no Rio de Janeiro. Roberto Calle é uma personagem incontornável na história do movimento evangélico em Portugal e no Brasil. Ele está no centro de uma das maiores perseguições religiosas em Portugal e na origem de muitas comunidades cristãs, ainda hoje vibrantes. Na Madeira hoje, a memória do Dr. Calle permanece de alguma maneira? A memória do Dr. Calle permanece. Há uma comunidade protestante na Madeira e há uma associação que tem o nome dele e que também tenta preservar a memória dele. No Museu do Funchal, num museu que fica muito central, há lá uma figura do Dr. Calle em grande plano, contando um bocadinho das perseguições. Porque as perseguições da Madeira de 1846 foram as maiores perseguições religiosas do século XIX, depois das perseguições das ilhas de Madagascar. Da ilha de Madagascar, a seguir, foi a perseguição da Madeira, foi a maior de todas.